Amém, deu certo. Amém, irmãos? Quem aqui de verdade busca ao Senhor? A grande maioria, se não todos. Então talvez essa pergunta seja fácil de responder. Agora, a pergunta que às vezes é sem resposta é: por que eu busco Deus? Porque quando eu sou perguntado, só trocar esse microfone aqui, irmãos. Som. Porque quando eu sou perguntado se eu busco a Deus, não é difícil responder. Mas quando eu sou perguntado o motivo pelo qual eu busco Deus, qual a motivação do meu coração, aí nessa hora dá um nó na cabeça. Por quê? Porque nós não entendemos a criação como que funciona. Porque Deus, o Criador, Ele fez a criação, Ele criou tudo. E Ele nos criou. E quando Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito. Para se relacionar com Ele. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus nunca quis que você tivesse uma cartilha de instruções. Deus sempre quis que você tivesse a oportunidade de falar com Ele face a face. O projeto de Deus nunca foi que você sentasse em uma cadeira e alguém dissesse para você o que Deus é. O projeto de Deus foi que você se reunisse como família para poder estar com Ele. Por isso que o culto, ele é para o Senhor. Por isso que às vezes a gente vai dando nome para o culto, a gente põe assim, é culto da família. Não, o culto não é da família, o culto é do Senhor. As famílias, elas vêm para o culto, mas o culto não é para a família, o culto é para o Senhor que já abençoou sua família. Então, essa dificuldade de relacionamento vai fazendo com que a gente vá enfiando um monte de coisa entre nós e Deus. Nós vamos colocando uma série de dificuldades que nós mesmos vamos criando. Eu vou te dar um exemplo. Deus chama Moisés. Moisés está conduzindo o povo. Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, pede para o povo se santificar, que no terceiro dia eu vou descer, e eu falarei com eles. Repete comigo: eu falarei com eles. Quem é que ia falar com o povo? Quem é que ia falar com o povo? Deus. Então, Deus, Ele sempre quis falar com a gente. Aí Moisés então sobe, porque quando Deus desceu, a Bíblia diz que então Ele desceu com raios, trovões, e barulho, e buzina, e o povo ficou com medo. E então o povo diz para Moisés: Moisés, sobe você, e fala com Deus. E tudo o que Deus falar para você, você diz para nós que nós faremos. Mas quem diz que Deus ia falar para fazer? Deus só queria falar para estar. E hoje, às vezes, a gente está vivendo a mesma coisa. Deixa eu te dar uma notícia, querido, o véu já foi rasgado. Deixa eu te dar uma notícia, o céu está pronto para falar com você. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe, o Senhor continua desejoso de falar com você. Ele continua desejoso de estar aqui para falar com você. Por isso é que os cultos vão ficando mortos. Por isso é que as reuniões não tem mais fervor. Porque eu saio de casa para ver o louvor cantar, ao invés de vir para ver Deus cantar através do louvor. É porque eu saio de casa para ver o pastor pregar, e não para ver Deus falar através de um pastor. Porque o dia que eu entender que o louvor que está sendo ministrado aqui é Deus cantando conosco, você muda o teu coração. Porque o dia que você entender que aqui não é um pastor falando com você, mas é Deus usando um miserável de um homem para falar com você, o teu coração vai mudar. E
A gente precisa começar a se colocar mais à disposição de Deus, irmão. Porque Deus te ama tanto, que Ele não quer fazer nada sem você. Eu vou repetir. Deus te ama tanto, que Ele não quer fazer nada sem você. Ele quer fazer com você. Então o que está faltando em nós hoje? Paixão por estar com Deus. Sabe o que falta em nós? Fogo, paixão, queimar, ter certeza de que não merecemos e de que não somos dignos, mas digno é o Cordeiro Santo que morreu no meu e no seu lugar, para deixar claro para você numa noite de ceia: eu quero ser com você. E a gente precisa queimar, ter fervor no falar, ter fervor no orar, ter o coração queimando. Irmão, eu vi uma ministração, e eu não me esqueço dessa colocação. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus. Então, quando alguém está aqui com o microfone na mão, falando de Deus para você, o poder de Deus vem. E o poder toca, cura. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença de Deus. Então chegou a época da igreja agora parar de falar de Deus e começar a falar com Deus. As tuas orações não podem mais para falar sobre um Deus distante, mas elas precisam ser para falar com um Deus presente. Por isso o culto não pode mais ser para falar de um Deus poderoso, mas o culto é para estar com um Deus que tem todo o poder. Os altares que vão ser construídos agora nessa geração são altares de homens e mulheres que vão ter de novo a coragem de entrar aonde Deus está. Homens e mulheres que vão ter coragem de se arriscar a entrar onde Deus está. Altares levantados por pessoas que querem falar com Deus face a face. Pessoas que querem olhar para aquilo que Deus é, para a sua glória, olhar para a presença, olhar para a manifestação da graça. Irmãos, eu acredito que existe algo superior. Eu creio que existe algo muito superior. Eu creio que existe um terceiro céu. Porque o apóstolo Paulo disse: e eu fui levado, não se sabe se em carne ou fora da carne, mas eu fui levado ao terceiro céu, e vi coisas inefáveis, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais desceu o coração do homem. Se o apóstolo Paulo acessou o terceiro céu, é porque existe algo superior. E não dá mais para viver desse jeito, não dá mais para viver no raso. Nós precisamos entrar no lugar onde Deus está. Por isso essa noite eu quero falar com você sobre isso. E essa tem que ser a frase que não pode sair da nossa boca e nem do nosso coração. Em tudo que nós vamos fazer, nós devemos dizer: Senhor, sem Ti eu não irei. Porque às vezes nós estamos querendo ir pelo favor que Deus quer fazer e não pela presença dEle. Quem aqui já teve filho pequeno vai saber o que eu estou falando agora. Quando você tem filho pequeno, você sai para viajar, que o pai sai de casa e vai viajar. Quando o pai chega, a criança até celebra o pai chegar, mas a primeira coisa que ela quer ver é na mala se ele trouxe um presente. É ou não é? Abriu o portão, a criança já vem: ô papai, você chegou, que bonitinho, mas já vai na mala para ver se o pai trouxe presente. Mas isso é coisa de criança. Porque quem já cresceu não celebra os presentes que o pai vai trazer, mas toda vez que o pai chega, celebra a presença do pai.
Por isso que às vezes a gente vive uma igreja que não consegue celebrar a presença do Pai, porque a gente ainda está preocupado com os presentes. Mas eu declaro sobre a tua vida que você vai crescer. Eu declaro sobre a tua vida que nunca mais a tua vida será a mesma num culto de domingo ou qualquer dia que você se reunir, porque você não saiu da tua casa para vir aqui, para olhar na mochila de Deus, para ver se Ele te trouxe um presente, mas você veio aqui para celebrar a presença do seu Pai. Sem Ele nós não iremos. Sem Ele nós não iremos. Solta um pouquinho, irmão. Pode erguer suas mãos aí, solta um pouco. Erga as mãos. Solta um pouquinho aí. Solta um pouquinho dessa oração que está engasgada aí agora. Solta um pouquinho desse choro que está preso aí agora. Solta um pouquinho desse coração apertado que está aí agora. Vou me entregar totalmente. Sim, Deus, abençoa o teu povo, Jesus. Sim, Deus. O teu toque abriu os olhos do meu pode coração. Cantar, pode cantar, você está na casa do seu pai. Cante. Pode cantar, pode chorar. Pode chorar, seu pai está em casa. Entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, me sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, meu. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo na nossa vida. Sem o Senhor, nós não sabemos para onde ir. Sem o Senhor, toda terra é estranha. Mas toda terra onde o Senhor estiver será bendita. Por isso, Deus, que essa noite o Senhor nos dê essa graça. A graça de sair daqui, a hora que o Senhor quiser terminar essa reunião, na certeza de que o Senhor irá conosco. Que em nome de Jesus, querido, que Deus possa te alcançar aí, em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Abra sua Bíblia, irmão, abre aí. Êxodo 33, verso 12. Nós vamos ler até o 23. Êxodo capítulo 33, verso 12. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te,
que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Verso 21. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Verso 22. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. E o verso 23. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Quem gostaria de ser atrevido igual Moisés aqui? Moisés é atrevido, irmão. Atrevido. Vamos mudar a palavra. Moisés é ousado. Ousado. Deus confiou um povo a Moisés, irmão. Deus confiou um povo a Moisés. Deus confiou um povo a vocês. Deus confiou um povo a vocês. Deus confiou uma família, amigos, igreja. Deus confiou um povo a nós. E aquele que nos confiou é aquele que precisa ir conosco. Moisés estava num momento onde Deus tinha se revoltado contra o povo, porque Moisés subiu. Deus chamou Moisés para falar com Deus, e enquanto Moisés subiu, o povo ficou lá embaixo. E o povo fez o quê? Chamou o irmão de Moisés, Arão, e falou assim: esse Moisés está demorando muito, faz para nós outros deuses. E Arão, tentado a fazer o desejo do povo, irmão, entenda uma coisa aqui essa noite, presta bastante atenção. Nós somos tentados a viver pela popularidade. Nós somos tentados a fazer aquilo que o povo deseja que seja feito. Mas a popularidade te empurra para longe de Deus, porque a vontade de Deus te empurra para a cruz. Então você não pode viver na vontade do povo, da popularidade. Você tem que viver no centro da vontade de Deus, porque só ali há salvação. Arão foi tentado a fazer outros deuses para o povo, enquanto Moisés estava recebendo instrução. Recebe isso aqui hoje no teu coração. Tem homens e mulheres que Deus levou para um secreto. Tem homens e mulheres que estão vivendo um tempo, que estão no secreto com Deus. Talvez você não está vendo Deus se manifestar muito, porque estão no secreto, estão recebendo de Deus, estão até pregando o Evangelho, estão conduzindo, mas parece que não está tendo tanta coisa, não está tendo tanta revelação. É porque eles estão num secreto com Deus, recebendo de Deus as instruções da libertação. Então, não se engane, não seja tentado a adorar outros deuses nesse tempo. Espere o que Deus vai falar aos libertadores, e eles trarão aquilo que Deus quer falar com o povo. Deus quer se relacionar com você. Moisés subiu, e aí Arão então caiu na tentação do povo. Pediu para as mulheres tirarem os brincos e tudo que tinha de colar. E então Arão fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, Moisés tinha recebido as instruções, as tábuas da lei. Quando Moisés desceu, Moisés se deparou com um povo que estava adorando um bezerro de ouro. Talvez hoje seja a época em que a igreja está adorando os bezerros de ouro da nossa época. Esse evangelho que diz que o homem é o centro das coisas. Esse evangelho que diz que Deus trabalha para você. Esse evangelho que diz que Deus vai te dar a vitória. Esse evangelho tem feito a igreja adorar um bezerro de ouro. Porque a vitória que Deus vai te dar, Ele já te deu.
A vitória de Deus foi sobre Satanás na cruz, para que você pudesse voltar para sua casa. A vitória que Deus vai nos dar, ela já foi dada, ela não virá, ela já veio. O nome dela é Jesus Cristo, e Ele já pisou nessa terra. Não fique esperando a vitória vir, porque ela já veio. Não adore nenhum bezerro de ouro. Quando Deus olhou lá de cima, Deus falou para Moisés, falou assim: Moisés, esse povo é um povo difícil, porque eles estão adorando outros deuses. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo, e eu vou começar só com a tua descendência. Olha que legal. É bênção demais, você já pensou? Ia resolver todos os seus problemas, irmão. Sei lá, Deus chamar você face a face, falar assim: peraí, agora eu vou conversar com você. Está vendo esse povo que está te dando trabalho aí? Você está vendo esse povo que te dá trabalho? Esse marido, essa mulher, esses meninos, esses amigos, essa igreja. Esse povo é muito difícil. Vamos fazer o seguinte: eu vou matar todo mundo e eu vou começar um negócio só com você. Eu conheço muitos irmãos que iam falar assim: Deus, o Senhor é um Deus de visão. Ninguém vê como o Senhor vê. Glória a Deus. Vamos acabar com essa confusão aqui, vamos ficar só eu e o Senhor. Mas Moisés não falou isso. Sabe por quê, irmão? Porque Moisés não fazia parte de um povo que tinha medo de entrar na presença. Moisés fazia parte de um povo que Deus levanta para estar na presença. E existe uma diferença entre quem fica de fora da presença com quem entra na presença. Existe uma diferença entre quem fica esperando os presentes de Deus e quem deseja a presença de Deus. Porque quem está de fora esperando os presentes de Deus vive numa relação de carência com Deus. Mas quem entra na presença de Deus não pede nada para si, pede sempre para o outro. Só teve 2 amém aqui, porque até no final dessa mensagem você vai entender. Quem somos nós, igreja? Nós somos esse povo que fica do lado de fora, esperando os presentes de Deus. Ou nós somos uma geração de Moisés que entra na presença de Deus? Porque se você entra na presença de Deus, você não vai pedir nada para você. Quando Deus falou: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar um negócio só com você, Moisés falou assim: Deus, arrepende-te do que tu está dizendo, porque o Senhor tirou eles do Egito e prometeu levar para uma terra prometida. Lembra-te do que o Senhor disse para Abraão. Moisés, que estava na presença, não pediu para ele, mas pediu pelo povo. Eu creio que nos próximos dias no Brasil, Deus vai levantar uma igreja que vai entrar na presença de Deus, não mais para ficar pedindo coisas para si, mas para interceder por um povo que precisa que Deus os conduza. Um povo que precisa ser conduzido por Deus. Irmão, quem vive, quem anda na presença de Deus, não está preocupado com as bênçãos de Deus. Ele está preocupado em estar com o abençoador. João capítulo 21 fala da pesca maravilhosa. Jesus já tinha sido crucificado, tinha sido morto e estava ressurreto. Pedro frustrado, Pedro decepcionado, igual muitos de nós, porque vivemos na expectativa de que algo vai acontecer aqui nessa terra a meu favor, ao invés de entender que algo já aconteceu no céu para me salvar. Pedro achou que as coisas iam acontecer aqui na terra, estava frustrado porque Jesus tinha sido morto na cruz. E o Pedro decepcionado resolveu fazer o quê? Jesus mandou ele ir para Jerusalém. Quando apareceu lá ressurreto, ele foi. Chegou lá na expectativa. Porque às vezes a gente está assim, irmãos. Porque às vezes a gente está vivendo na expectativa de chegar e já encontrar com Deus, de chegar e já estar com Ele ali. Pedro foi para lá para encontrar com Jesus ressurreto. Só que ele chegou lá e não achou Jesus. Ele chegou lá e Jesus não estava lá. Aí o Pedro fez o quê? Acabou de enfiar o pé na jaca. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Ô Senhor, obrigado, Deus. Não fica
na beirada para entrar. Se você tiver que entrar definitivamente aonde Deus está, vá até o fim. Porque senão, quando você chegar perto, as frustrações, as decepções, as circunstâncias difíceis vão fazer com que você faça igual Pedro. Quer dizer que então nada mais vai acontecer? Então quer saber? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. Vou voltar para a velha vida. Pedro foi pescar e ainda levou os discípulos junto. Alguns discípulos foram com Pedro. E Pedro está lá pescando. E é claro que ele não está pegando nada. Porque quem foi chamado para pescar homens não pode mais pescar peixe. Porque quem pesca peixe, pega o peixe vivo e entrega morto. Quem pesca homem, pega homem morto e entrega vivo. Pastor, quem foi chamado para pescar homens não pesca peixe mais. É um pescador de homens. E vai ser assim sempre. Ainda que a gente tenta não querer pescar, Deus vai lá e fala assim: não, você não vai pegar nada. Porque agora isso aí não é mais a sua jurisdição. Você não está mais habilitado para isso, eu te habilitei para outra coisa. Aí o Pedro não pegou nada, a noite inteira. Aí de repente, ele olha lá na praia, e ele vê uma fogueira, e ele vê um homem, e ele olha e diz: tem alguém lá. João, que era mais íntimo de Jesus, olhou para Pedro e falou assim: Pedro, é o mestre. Eu conheço a voz dele. Eu conheço a voz dele. Sabe o que o Pedro fez? O Pedro estava dentro do barco. Vamos voltar aqui um pouquinho que eu esqueci uma parte importante. O homem estava na praia e gritou para eles: vocês pegaram alguma coisa, meus filhos? Tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não, nós não pegamos nada. E ele disse: então joga a rede do lado direito. Oh Senhor. E ele jogou a rede, e a rede veio cheia, 153 grandes peixes. E aí então João olha e fala: Pedro, eu conheço essa voz. Essa voz é o mestre. Essa voz é Jesus. Sabe o que a Bíblia diz que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro se enrolou numa toalha, e Pedro pulou na água, e Pedro saiu nadando. Sabe por quê? Porque naquela hora, mesmo com o barco cheio de peixe, Pedro entendeu uma coisa: eu não quero mais as bênçãos de Deus, eu quero o abençoador da minha vida. Eu não quero um barco cheio de peixe, eu quero Jesus comigo. Eu quero Jesus comigo. De que me adianta um barco cheio de peixe sem Ele? De que me adianta uma vida abastada das coisas da terra sem Ele? Eu prefiro estar com Ele, ainda que seja em pastos verdejantes hoje e amanhã no vale da sombra da morte, mas eu desejo estar com Ele. Sem Ele eu não irei. Eu não irei. Santo Deus de Israel, Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Ninguém é maior do que Ti. Ninguém é maior do que o Senhor. Levo os meus olhos para além dos montes, eu lá sei, de lá vem os meus socorros, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, eu elevo os meus olhos para além dos montes, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, Ele vem saltando
sobre os montes. Solta um pouco dessa unção aí, irmão. Solta um pouco, solta um pouco. Eu não quero os dons sem o doador. De que me vale ter tantos dons se eu não tenho o doador deles? De que me vale toda a riqueza do mundo se eu não tenho o dono de tudo isso? Eu não quero os presentes do Senhor. Eu quero a tua presença, Deus. Porque aonde o Senhor está, nada me faltará. Aonde o Senhor está, nada me faltará para que eu seja completo. Aonde o Senhor está, o Senhor me basta. O Senhor me basta, a tua graça me basta, a tua glória me basta, a tua salvação me basta. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito. Tu és bendito. Ei. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nessa noite de ceia, nós devemos ser caçadores de Deus. Caçadores de Deus, que acordam de manhã e já perguntam aonde o Senhor está. Me diz aonde o Senhor está. Aonde o Senhor está? O Senhor está no menino órfão, então me leva até lá. O Senhor está lá na prostituta, me leva lá. O Senhor está naquele morador de rua que está com fome, me leva lá. O Senhor está naquele menino na escola que está tentando tirar a vida. Tem um diabo lá, me leva lá, Senhor, me leva lá. Eu quero te representar, eu quero estar lá. Eu quero estar lá para o Senhor me usar, para o Senhor usar a minha boca, para o Senhor usar o meu recurso, para o Senhor usar o meu abraço, para o Senhor usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque tudo que eu quero é que o Senhor seja conhecido e que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu quero estar onde o Senhor está. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho andado por alguns lugares, a gente tem ido em alguns lugares, eu e a pastora, ela até orou aqui hoje para Deus guardar a nossa casa. Existe uma fome pela presença de Deus, que é algo sobrenatural que está acontecendo. Existem ambientes onde as pessoas estão com tanta fome de Deus, que a única coisa que elas ficam esperando é que você coloque algo do céu na mesa. Eu disse isso aqui hoje de manhã, eu estava aqui, nós ministramos no culto de ceia de manhã, e eu vi aqui uma igreja com muita gente, mas eu não vi pessoas aqui mendigando, eu não vi pessoas aqui querendo acréscimos. O Espírito Santo me mostrava pessoas com fome de uma só coisa, com fome da presença de Deus. O mundo não quer mais saber informações sobre Jesus, eles querem ver Jesus em nós. O mundo quer ver Cristo em nós, o mundo quer ver Deus em nós. A fome do mundo é por Deus, e haverá sobre a terra nos últimos dias uma fome, não será fome de pão e nem sede de água, mas da palavra do Senhor, e andarão errantes de mar em mar e não encontrarão. Por que não encontrarão? Por que não encontrarão? Porque a igreja insiste em não entender, porque a gente insiste em fazer uma propaganda falsa. Eu li um livro do Tom Tini chamado Caçadores de Deus, eu te aconselho essa leitura. E ele compara a igreja a uma padaria. E ele diz: a igreja
ela está como uma padaria, que faz muita propaganda, e que anuncia: venha para a casa do pão, venha matar a sua fome, venha saciar a sua fome. E as pessoas ouvem isso, e as pessoas vêm atrás disso. As pessoas vêm atrás do pão vivo que veio do céu. A fome por Jesus Cristo, a fome por aquilo que Deus é na pessoa de Jesus. As pessoas vêm pela fome. Você veio aqui pela fome, irmão, porque um dia falaram para você: aquela igreja lá, vai lá naquela igreja lá, porque lá você vai encontrar com Deus. Você saiu da sua casa por causa da fome que Deus colocou em você. E a igreja, toda a igreja faz uma propaganda: olha, vem se alimentar desse pão. Mas infelizmente, na maioria das vezes, quando as pessoas chegam, elas veem prateleiras vazias, os fornos frios, e alguém no púlpito com um microfone, dando uma receita para você, de como você tem que fazer o pão. Alguém que diz para você: vem aqui, eu vou te dar 5 passos para a vitória. Vem aqui, nós vamos fazer 10 passos para o seu casamento ser bem sucedido. Vem aqui, eu vou falar para você 3 regras para os seus filhos servirem ao Senhor. O mundo não quer uma receita de pão. O mundo quer vir numa igreja que o pão está pronto, que é onde o marido que está querendo largar da esposa chega e come do pão vivo do céu e volta querendo reconciliar com a família. O mundo quer uma igreja onde a pessoa vem com fome, come o pão e chega em casa, perdoa os filhos. Esse pão a igreja tem que entregar pronto, porque ele já veio do céu. Já veio do céu. Não, você pode aplaudir o Senhor. Você está segurando muito aí, irmão. Você está segurando muito. Que graça tem uma igreja sem Ele, porque a igreja é dele. Que graça tem a gente fazer um culto sem Ele estar aqui. Aqui nós não vamos dar uma receita para você fazer um pão, mas nós oramos todo dia para que o pão vivo do céu esteja aqui nesse lugar para você encontrar com Ele. Você não pode querer encontrar com um pastor, você não pode querer encontrar com um bom pregador ou com um bom ministro de louvor. Tudo isso faz parte, querido, mas essa mesa aqui precisa ter um pão vivo. Essa mesa precisa ter um pão vivo, sabe por quê? Porque aonde tem o pão vivo, os pecadores são atraídos. Aonde tem pão vivo, os pecadores são atraídos. Aonde Jesus está na mesa, a pecadora entra na festa sem ser convidada, se joga nos seus pés e adora Ele com tudo que ela tem. Aonde tem pão vivo, está atraindo aos pecadores, porque esses têm fome por Deus. Porque religioso está querendo te dar uma receita para fazer pão, mas o pão vivo atrai os pecadores, porque esse é o alimento que os salva. Porque uma vez que eu como desse pão e bebo desse sangue, eu permaneço nele. Porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim. Só tem um jeito de você largar a vida que não condiz com a vida de Deus: é andando com Deus, andando com Ele, se movimentando como Ele, se movimentando igual Ele. Você já viu que quando a gente começa a andar com pessoas, a gente começa a ficar parecido com elas? Quem já viu isso? Você muda de lugar, a pessoa tem um sotaque, e aí você começa a andar com ela, quando você vê, você está falando igual elas. Quem já aconteceu isso? Rapaz, nós fomos lá no sul, as minhas meninas já estavam falando, já o catarinês lá, eu já não falava mais mineiro não, já estava falando igual o povo de lá já, com uma semana que nós ficamos lá. Por isso que Deus quer andar com você, porque quem anda com Deus começa a falar é a língua dos anjos, quem anda com Deus começa a falar é a língua do céu, quem anda com Deus começa a falar o que o céu está dizendo. Deus quer que você fale como Ele fala. Andar como Ele anda, estar com Ele. Sem Ele não dá para ir, irmão. Essa reunião vai encerrar daqui a pouquinho, é o que eu penso. Mas se ela encerrar daqui a pouco, você vai sair por aquela porta e vai voltar para a vida.
para a sua rotina. Mas se você levantar dessa cadeira hoje, e antes de você sair, você olhar para o céu com toda a sinceridade e falar: Senhor, sem Ti eu não vou, porque o Senhor me confiou um povo, e agora o Senhor precisa falar quem é que vai. Porque se o Senhor não for comigo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Porque não tem sentido eu chegar lá em casa e falar aquilo que o Senhor é. Eu preciso chegar lá em casa e levar o Senhor para eles saberem que o Senhor está presente. Porque uma casa é salva não quando alguém leva uma notícia, a casa é salva quando alguém leva Jesus. Não se trata do que você come nessa mesa, se trata de com quem você come nessa mesa. A mesa da ceia não é para falar para você do que você vai comer. Vai comer do pão santo, porque aí você não pode pecar, porque você tem que ficar assim, porque examine-se o homem, se a si mesmo. Informações, não se trata do que você veio comer, mas com quem você veio comer. Porque se você chegar nessa mesa e tiver a certeza que você veio comer com Ele, querido, pode ter certeza que esse pão vai fazer parte da tua vida, e agora a tua vida se torna uma vida só com Ele, uma vida só com Ele. E você vai olhar e vai ver o teu passado e vai falar: eu não quero mais, porque agora eu entendi de onde eu vim, eu entendi a minha origem, e eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual ao meu Jesus. Eu não quero fazer propaganda falsa. Eu não quero dizer que tem pão e não tem. Mas eu quero trabalhar para que esse pão esteja aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Muitas vezes o pão não vem para casa do pão, para a igreja, porque a gente não faz o que a gente devia fazer. Porque a gente deveria fazer uma coisa. A gente deveria botar fogo no forno. A gente deveria botar lenha. A gente tinha que botar fogo no coração. A gente tem que botar isso para funcionar. Sabe por quê, querido? Porque se você começar a queimar, se você começar a produzir, pessoas que ainda não sabem o que é o pão, vão ver que você tem fome desse pão, e por causa da tua fome, eles vão chegar aonde existe o pão. Por isso, você que está aqui, já que pregou a palavra, já cantou louvores, já serviu de alguma maneira, chegou a hora, querido, acende esse forno, porque o pão vivo do céu está querendo estar presente. Acende esse forno e deixa esse fogo pegar, porque o cheiro do pão vai exalar daqui para o céu, e as pessoas virão, porque sentirão o cheiro de Deus, e ao chegar aqui encontrarão o pão vivo do céu, porque não faltou em nós a lenha para esse forno funcionar. Nós precisamos funcionar, querido. Nós precisamos funcionar. Nada pode substituir a presença de Deus. E Moisés então clamou ao Senhor. E ele disse: eu preciso que o Senhor vá. E ele fez uma coisa. Ele clamou pela presença de Deus e pediu que Deus retornasse. Mas ele fez algo espontâneo. Coloca para mim Gênesis 33, verso 7. Gênesis 33, verso 7. Coloca para mim, por favor. Gênesis capítulo 33, verso 7. Olha o que Moisés fez. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Coloca para mim o outro ali. 33, versos 7 e 8. Gênesis 33, 7. Põe o 8. 33, 8. Vamos lá, pessoal, rapidinho. 33, 8. Gênesis 33, 8. Eu estou falando para você errado, meu querido. Perdão, é Êxodo 33. Estou vendo que está diferente. Êxodo 33. Vai lá rapidinho, abre aí a sua Bíblia. Êxodo 33, verso 7. Volta no 7. 33, 7. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro,
Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sabe o que Moisés fez? Ele falou assim: eu não vou ficar esperando acontecer um avivamento coletivo. Eu não vou ficar esperando acontecer com todo mundo para acontecer comigo. Eu vou fazer a minha parte. Ele pegou e montou uma tenda fora do arraial. E ele ia para lá para orar, para Deus voltar. E quem quisesse ir, ia para a porta da tenda. E aí coloca para mim o verso 8, 33 verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, presta atenção, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Pega isso aqui no teu espírito. Existe um povo que está esperando a gente fazer o que a gente tem que fazer, para que eles possam ter o destino do que fazer. A gente está dizendo para o povo: ora, mas a gente não ora. A gente está falando: aviva, você precisa viver um avivamento, mas a gente não vive o avivamento. Deixa eu te falar uma coisa, querido, tem um povo observando a gente, e eles estão doidos para ver a gente entrar na tenda, eles estão doidos para ver a gente orar e pedir que o Senhor volte, e eles estão vendo você ficar, doido para ver você ficar com fome, porque se você tiver fome, eles também saberão aonde tem alimento. Sabe o dia que as pessoas vão ser atraídas para a presença de Deus? O dia que elas verem que os filhos de Deus estão se saciando numa mesa onde eles encontraram com Deus. A gente não pode mais viver um culto onde a gente acha que Deus não veio hoje. Não, hoje Deus não veio. Não foi Deus que não veio, foi você que não teve fome o suficiente para encontrar com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus está aqui agora. Só teve 3 que recebeu, olha só. Deus está aqui agora. Como assim, pastor? Por que Deus está aqui agora? Porque a Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali eu estarei. Então eu não preciso sentir, eu preciso ter certeza, porque aqui tem mais de 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. E eu quero encontrar com ele. Eu quero encontrar com ele na tenda da congregação. E Moisés clamou, e Moisés intercedeu, e a Bíblia diz que a presença de Deus voltou. Você não entendeu? Moisés clamou, Moisés fez o que ele tinha que fazer, Moisés intercedeu, e a presença voltou. Deus não resiste a um coração quebrantado. O amor de Deus é incondicional. Mas tem uma coisa que Deus não resiste. Ele não resiste a um coração puro e quebrantado. Talvez o que está faltando para nós é um pouquinho mais de quebrantamento, irmão. Quebrantamento não é emoção. Quebrantamento é se quebrar, se deixar quebrar, se deixar se moldar. Ser um vaso na mão do oleiro. Quem estaria disposto a ser? Quem está disposto a ser um vaso na mão do oleiro aqui? Fica com a mão levantada um pouquinho. Senhor, está aqui, mãos erguidas, se dispondo a ser um vaso na tua mão. Então agora você pode baixar a mão. E agora eu vou te dar a segunda parte da notícia. Deus vai te quebrar. Nenhum amém. Deus vai te quebrar, irmão. Fala assim: glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Sabe por que Ele vai te quebrar? Para te fazer de novo. Não dá para você ser um vaso na mão do oleiro na forma que você escolheu para ser. Mas se você for para a mão dele, ele vai ter o prazer de te moldar segundo aquilo que ele quer que você seja. A parte da entrega não é ruim, mas a gente para na parte de ser quebrado. Quando Jesus veio na terra,
Pregar o sermão do monte foi lindo. Pregar o sermão do monte foi lindo. Presta atenção nisso aqui que nós já vamos ceiar. Pregar o sermão do monte foi lindo, porque uma multidão se assentou para ouvir o que ele tinha para dizer. Quando Jesus veio multiplicar o pão, foi legal, porque uma multidão pôde matar a fome com um milagre de Jesus. Mas quando ele foi para o Getsemane, ele suou sangue, porque estava chegando o momento de Deus quebrar Jesus. Estava chegando o momento da ira de Deus cair sobre ele. E naquele momento, o momento decisivo, sabe qual que é o momento decisivo na sua vida? Não é quando o pão multiplica. O momento decisivo na sua vida não é quando o milagre chega. O momento decisivo na sua vida é quando você estiver no Getsemane. É porque no Getsemane, no jardim da prensa, é ali que Deus vai te quebrar, porque ali Deus vai prensar, porque ali Deus vai ter a certeza de que ali você vai mudar de forma, porque ali vai sair de dentro de você aquilo que nem você sabia que você tinha. Porque no dia que o pão multiplicou, você sorriu e alegrou e deu glória a Deus. No dia que o milagre chegou, você sorriu e deu glória a Deus. Mas no dia que ele te prensou, você falou para ele: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí saiu de dentro de você uma força que você não sabia de onde veio, e disse: porém, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Porque quem anda com Deus não faz mais a vontade dele, ainda que ele tenha sido esmagado. Porque a vontade que sai não é mais a vontade de fazer o que eu quero, mas é a vontade de cumprir a vontade do Deus que me criou. Quem anda com Deus, quem sabe que está com o Senhor, sabe que não tem mais direito de escolha. Deixa eu te dar uma notícia, irmão e irmã. O dia que você resolveu andar com Deus, acabou o seu direito de escolha. Pode falar amém. Acabou o seu direito de escolha. Por que que acabou meu direito de escolha? Porque os caminhos dele são mais altos que os meus. Porque os sonhos dele são mais altos que os meus. Eu não tenho mais direito de escolha, porque eu resolvi andar com Deus. E quem resolve andar com Deus é Deus que diz para onde que ele vai. Abraão e Ló. Abraão e Ló. As ovelhas misturou, os pastores brigou. Aí o Ló chegou e Abraão, e eles resolveram um negócio. O Abraão falou assim: ó Ló, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui. Está dando confusão aqui dos pastores. Abraão falou para Ló, seu sobrinho: escolhe qual terra você quer. Quem é que Deus chamou para sair da terra e da parentela e ir para a terra que Deus prometeu? Quem é? Foi Abraão, não foi? Pois é, então Abraão que tinha que escolher a terra. Mas Abraão sabia que no dia que ele disse sim para Deus, ele perdeu o direito de escolha. Porque agora não era mais Abraão que decidia qual terra que ele ia, era Deus que ia dizer para Abraão qual terra que ele tinha que ficar. E o Ló olhou, pegou as campinas verdes. Sabe o que sobrou para Abraão? Deserto. E aí eu ouvi o Paulo Júnior dizer na escola de liderança: quem anda com Deus transforma deserto em jardim, e quem anda sem Deus transforma jardim em deserto. Abraão transformou o deserto em jardim, cumpriu a promessa. Ló pegou o jardim e transformou em deserto, porque foi parar em Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar, não se trata daquilo que você tem, mas se trata de com quem você está andando. Porque se você estiver andando com Deus, ainda que te sobre um deserto, Ele vai se transformar num jardim, vai te dar providência, vai te dar provisão, vai te dar sustento. Porque o Senhor que anda com você é o Senhor que te leva ao destino final. E eu quero encerrar aqui.
Eu quero falar para vocês de um homem chamado Enoque. Eu acho que está em Gênesis capítulo 5, verso 22. Coloca para mim, vê se é. Gênesis 5, 22. Em Gênesis, Deus fala desse homem. Gênesis 5, 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Repete comigo, andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Verso 23. Viveu ao todo 365 anos. Próximo. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quantas igrejas Enoque plantou, pastor? Quantos cultos de domingo Enoque fez? Quantos montes o Enoque subiu para fazer um jejum e uma oração forte? Nenhum. Mas o que esse homem tinha? Andava com Deus e gerava filhos e filhas. Sabe o que nós estamos precisando? De gente que começa a gerar filhos e filhas porque anda com Deus. Porque a gente está querendo gerar filhos e filhas do nosso desejo. Estamos querendo gerar filhos e filhas na igreja, filhos da religião, filhos da denominação, filhos da doutrina, filhos do estatuto, filho de tudo menos filho de Deus. Enquanto Deus está doido falando para você só uma coisa: anda comigo. E vai gerando filhos e filhas. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, já é o suficiente para mim ter você para mim. Hoje, a hora que você sair daqui, vai com Ele. Começa a gerar para Ele. Irmãos, o maior desejo que eu tenho no coração, e Deus sabe o que eu estou falando agora com toda sinceridade, porque a gente já viveu tantos momentos nesse ministério, irmãos, tanta coisa. A pastora Jaqueline é prova disso aqui. A gente já viveu momentos de tanta dúvida, tanta incerteza, sem saber direito o que é que de fato nós tínhamos que fazer da vida. Até que vai indo, Deus vai te quebrando, Deus vai te quebrando, vai te quebrando. E vai te amassando e vai te espremendo. Até que sai de dentro de você uma verdade que Ele colocou em você antes de você vir no mundo. E a verdade que saltou do nosso coração é que nós temos um só propósito aqui nesse lugar: gerar filhos e filhas para o Senhor. Gerar filhos e filhas para Ele, andando com Ele. Não tem como eu gerar filhos que não sejam dele se eu ando com Ele. Eu não posso dar espaço para gerar filhos de outro Deus, porque só existe um. Ana, a mulher de Eucana, ela tinha o desejo de ter filhos. Só que a Bíblia diz que ela não tinha. E para piorar, naquela época, um homem podia ter mais de uma esposa. E ele tinha uma outra esposa chamada Penina. E a Bíblia diz que Penina gerava filhos e filhos. Sabe, irmãos, existe uma igreja. Uma igreja que está clamando a Deus para gerar. Só que parece que é estéril. Existe uma igreja, a nossa igreja, não Sal da Terra, a igreja que nós cremos, que parece tão difícil, que mais fácil seria gerar com a Penina, mais fácil seria gerar com a religião, que viesse aqui e obrigasse você a dizimar e ofertar, e falar que se você não fizer isso, o devorador ia comer o seu dinheiro, que se você não fizesse isso, você ia para o inferno.
colocar um monte de regra, um monte de coisa e começar a conceber filhos da religião, porque desse jeito é mais fácil, porque são filhos da carne e não são filhos do Espírito. Mas Deus não nos chamou para gerar filhos da carne, Deus nos chamou para gerar filhos dele. E para gerar filho dele é um pouquinho mais difícil, porque para gerar filhos do Senhor tem que andar com o Senhor. E para andar com o Senhor você tem que andar do jeito dele, não do seu. Ana não tinha filhos, mas ela clamava ao Senhor. E ela falava: Senhor, me dá filhos. Até que um dia o céu alinhou com a terra. Eu acredito que nós estamos vivendo esses dias agora. O céu alinhou de novo com a terra. E quando o céu alinha com a terra, a vontade de Deus acontece na terra. Céus e terra se encontram. No dia que o céu alinhou com a terra, Ana fez o que ela já vinha fazendo. Então entenda, você não tem que esperar o dia que o céu alinha com a terra. Não, você faz todo dia aquilo que você tem que fazer para andar com Deus, até que chega o dia que o céu alinha. Porque o dia que o céu alinhar, querido, a oração de Ana foi ouvida. Deus ouviu uma mulher clamar por filhos. E ela estava num lugar onde o sacerdócio estava desviado. Ela estava num lugar onde os filhos do sacerdócio estavam desviados. E Deus, olhando para aquela situação, o que Deus precisava para aquele lugar? O sacerdócio estava desviado, irmão. Deus precisava de um novo sacerdócio ali naquele lugar. Deus precisava estabelecer um sacerdócio dele. Então entenda uma coisa, sabe o dia que Deus vai trazer a tua vontade para a terra? O dia que a tua vontade for a vontade dele em favor de alguma coisa. Ana pediu um filho e Deus estava precisando de um sacerdote. Ana olhou para o céu, ministrada pelo Espírito, ela mudou a oração. Ela não falou mais, me dá filhos, e parou. Não, ela falou, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus olhou do céu e falou assim, eu ouvi a tua oração. Então agora, recebe o filho que eu vou te dar. Porque eu vou te dar um filho que você vai devolver para mim. Porque a igreja gera filhos para devolver para o Senhor. Nós geramos filhos para devolver para o Senhor. Andar com Deus é fazer o que Deus faz. Andar com Deus é chegar numa noite dessa aqui de ceia e não ter dúvida de que essa mesa é um encontro marcado, que essa mesa não é um ponto de separação. Essa mesa é um ambiente de encontro. Porque quando eu me encontro nessa mesa, eu me encontro com a natureza do meu Deus encarnado em Jesus Cristo. E quando eu me encontro nessa mesa, eu me encontro com gente que traiu Jesus. Eu me encontro com gente que duvidou dele. Eu me encontro com gente que fugiu dele. Mas eu me encontro com o perdão de todos e a restauração de todos. Porque todos aqueles que negaram Jesus, todos aqueles que abandonaram Jesus, todos aqueles que fugiram de Jesus, depois foram achados, restaurados e morreram por Ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você está pego por Deus. Você está pego. Não adianta você correr. Um dia você entrou por aquela porta e falou, eu vou lá, porque eu preciso de Deus. E você entrou num lugar aonde não te deram uma receita de como fazer um pão. Você entrou num lugar aonde o pão vivo tem liberdade para estar. E você comeu desse pão. E agora você está pego. Bendito seja Deus, que nos atraiu com cordéis de amor, que nos atraiu com suas cordas de amor. E essa noite, você pode declarar, sem ti, eu não irei mais. Deixa ser a geração que Fica de pé no teu lugar. busca Fica de pé, adora o Senhor. Sua glória.
mais que a própria vida, nos deixa ser geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sim, Deus. Eu queria convidar os irmãos da liderança a já estarem distribuindo a ceia. Pegue o pão, querido, pegue o cálice. Pastor, mas eu pequei muito. Então pega 2 cálices e pega 2 pão. Quanto mais tempo você levar comendo de Cristo, mais você vai permanecer nele. Essa mesa não é para tirar você da presença, essa mesa é para ter você na presença dele. Então sei, eles vão distribuir. Pegue o pão, pegue o cálice. Deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sim, Deus. Quando Moisés clamou, a primeira coisa que Deus disse para Moisés, ele disse: Moisés, tá bom, então eu mandarei um anjo com vocês, e eu darei a vitória a vocês. E aí então Moisés disse: Deus, se o Senhor não for, o Senhor pode riscar o meu nome. Às vezes nós estamos nos contentando com o favor de Deus, o anjo que garante a vitória,
Mas nós não estamos nessa terra pela vitória, nós estamos nessa terra para andar com o Senhor. Moisés disse: eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Que você essa noite aqui seja abençoado com essa palavra, querido. Os favores de Deus não são maiores do que Deus. E aonde Deus está, os seus favores já estão com Ele. Eu queria convidar a pastora Jaqueline para vir aqui, para a gente orar. Amém. Levanta suas mãos aí, quem não recebeu ainda o pão. Tem alguém aí sem? Aqui, ó, meu amor. Rapazinho aqui, tem mais alguém? Tem um lá na frente, ó. Que ele possa receber também. Eu queria convidar aqui à frente agora a Andreia. Você pode estar vindo aqui, por favor, Andreia? Amém. Nós, como igreja, nós queremos cear com você. A Bíblia fala que é para a gente sorrir com os que estão sorrindo e chorar com os que estão chorando. Para quem não sabe, a Andreia, ela é esposa do moço. Vocês ouviram falar que sofreu um acidente? O ônibus caiu em cima dele enquanto ele estava embaixo. Ele é mecânico, vocês ouviram falar isso? É o marido dela. E ela veio buscar na casa de Deus esse consolo, esse apoio. E eu queria pedir para a igreja para estar intercedendo por ela. O nome dela é Andreia. Nós estamos aqui em mais ou menos o quê? Umas 300 pessoas? Mais, né? Então, são mais de 300 orações. Vamos fazer com que o cálice do Senhor transborde em favor da vida dela nesse momento difícil. E nós hoje, Andréia, queremos ceiar com você, te lembrar da promessa do Senhor nas nossas vidas. O Senhor prometeu que Ele iria e depois Ele mandaria para nós um consolador. Então, eu queria te dizer, Andréia, que você não está sozinha. Você tem um consolador, o Espírito Santo de Deus te consolando nesse momento difícil que você está passando. E você tem a nós, a Igreja de Cristo, que você pode contar. Amém? Deus, nós queremos orar pelo pão, te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Nós queremos também lembrar a sua igreja da volta do Senhor. Nós sabemos que aqui não é o fim, Senhor. E nós esperamos ansiosamente para que o Senhor volte e leve a tua igreja contigo, para que todos nós possamos nos encontrar com os nossos entes queridos, que um dia, né, já se foi. Eu sei que aqui muitos têm familiares já no céu com o Senhor. E a gente espera por isso, para juntos adorar o Senhor aí. Então eu peço, Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer por tudo que o Senhor fez na nossa vida, por tudo que o Senhor fez em nosso favor. E quero te louvar e te agradecer. Essa igreja, Pai, te adora em todo o tempo. Essa mulher, essa viúva te adora em todo o tempo. Foi na tua casa que ela escolheu estar após enterrar o teu filho. Porque é no Senhor que ela coloca toda a sua esperança. E ela tem muito a nos ensinar, Senhor, porque nós queremos isso, te adorar na alegria e na tristeza. E hoje essa igreja consegue, Pai, te entregar essa adoração. A adoração de uma pessoa que perdeu tudo, o seu alicerce, mas que sabe que no Senhor ela pode continuar perseverando em esperança, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Receba a nossa adoração nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pode comer aí, como o pão.
pra mirra em ti, mas peço que tua presença aumente. Eu queria chamar aqui o Ramon e a Daiane. Vem cá. Hoje vocês vão fazer uma oração em comunhão. Vocês dois vão orar pelo cálice, pelo sangue. Amém? Amém. Pai, te damos graças, Jesus. Muito obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, Pai. O teu sacrifício para um povo que estava condenado, Pai. E agora, com teu sacrifício, somos chamados de filhos. Fomos adotados como filho através do teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue, Pai. Que essa seja a sua memória todos os dias, não somente uma vez por mês, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu quero te glorificar, Jesus. Te agradecer por tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Um amor que é inexplicável, um amor que nos alcançou, um amor a gente mesmo não merecendo, Senhor. O Senhor pagou um preço por nós naquela cruz. Obrigada, Jesus. Obrigado por o Senhor ser tão bom. Obrigada por o Senhor estar todos os dias no manifesto, Senhor Deus, nas nossas casas. Obrigado por todos os dias o Senhor preparar uma mesa, Jesus. Perdão por todas as vezes que a gente corre dessa mesa, Pai. Perdão por todas as vezes a gente negligenciar, Pai, a tua palavra, a tua bondade, esse amor que nos alcançou com os outros, Pai. Nos ensina a ser misericordioso como o Senhor é. Nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor ama, Pai. Nos dá olhos como o Senhor tem, Pai, para ver lá na frente, Jesus. Não vê só o estado agora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que se tiver alguém aqui cansado, Senhor, precisando de um consolo, Jesus, precisando de um colo, Pai, que ele possa receber agora do Senhor. Porque o Senhor é Pai, o Senhor está zelando, o Senhor está cuidando. Obrigada, Jesus, por essa comunidade. Que isso não seja apenas um rito, Jesus, mas seja uma verdade nas nossas vidas. Que a gente possa todos os dias lembrar do teu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigado. Amém. Bebamos. Se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Sim, Deus. Deixa essa adoração subir aos céus. Faça com que essa adoração suba aos céus.
guarde o teu coração e a tua mente. Que você não saiba viver em outro lugar que não seja na presença dele. O véu já foi rasgado. O acesso está livre pelo sangue de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai viver nesse ambiente. Você vai viver com os pés na terra, mas com a tua cabeça no céu. A tua boca vai falar das coisas que o céu diz para você falar. A tua vida vai ser uma vida de quem é um ser celestial que está peregrinando por essa terra, esperando a pátria celestial. Nós aguardamos a pátria celestial, revelando a tua glória nessa terra que nós vivemos. A nossa herança não é daqui, a nossa herança é do céu. O reino de Deus é a nossa herança. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nesse lugar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega as suas mãos, meus irmãos. Que noite linda. Que noite linda. Não é pelas luzes, não é pelo lugar, não é pelo louvor, não é pela palavra. Essa noite é linda porque Ele está aqui. E em todo lugar que Ele estiver, essa pátria será nossa. Nenhuma terra será estranha onde Deus está conosco. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, para que hoje tivéssemos essa comunhão, console unidade em um Espírito só, o Espírito Santo de Deus, possa estar sobre você e através de você. Que o teu rosto resplandeça a glória de Deus. Que aonde você estiver essa semana, aonde houver trevas, que você seja luz. Que o teu coração seja aquecido. Que a tua fome por Deus seja aumentada. E que você não queira viver em outro lugar, a não ser onde Ele está. E sem Ti, Senhor, nós não iremos. Mas se o Senhor for, nós iremos em todos os lugares. Em nome de Jesus, querido, aplauda o Senhor mais uma vez. Nós estamos encerrados. Dá um abraço no irmão, fala para ele: sem o Senhor nós não iremos. Aleluia. As mulheres, inscrição para a conferência lá no final, hein? Não esquece não.